Eu tenho trabalhado numa mensagem, na próxima mensagem da série que nós estamos estudando sobre atributos de Deus. Eu trabalhei nessa semana, mas eu não consegui concluir. Não consegui, é um atributo, eu acredito que é o atributo mais, como eu posso falar, ofensivo à nossa geração. É um dos atributos mais ofensivos, mas é um atributo que está em Deus, no Antigo, no Novo, e sempre estará em Deus. E eu poderia trazer esta mensagem incompleta, mas eu senti muito forte Deus falando comigo que eu não deveria passar este atributo de uma maneira rasa. E eu orei a Deus pedindo uma outra mensagem. Essa outra mensagem Deus me deu esta manhã. E esta manhã, pela graça de Deus, pude ter o tempo de sentar-me, ler um texto muito simples. E essa mensagem vem de um texto muito simples, mas que traz grandes verdades para nós. E tem tudo a ver com o culto de hoje. Ao ouvir as músicas, nem sabia quais eram as músicas. Minha esposa que verifica com o Davis quais serão as músicas da semana. Tem tudo a ver com as músicas que nós cantamos, com o falecimento do pastor João. E eu percebo que o Senhor, de fato, preparou essa mensagem para nós. E o título dessa mensagem, por favor, irmão Ezequiel, projete para nós. Qual será o meu destino? Qual será o meu destino final? O que há após a morte? E como saber, já nesta vida, o que me acontecerá? Como eu falei para você, eu vou focar em apenas um texto, e um texto muito simples. Sempre existiu esta dúvida em mim, o que acontece depois da morte? Eu me lembro ainda como criança, eu me perguntava, como será estar morto? Imaginei por um momento que você ficava andando entre as pessoas, mas ninguém lhe via. Você dava tchau e ninguém falava nada. Talvez porque minha avó falava que se eu não fosse batizado, eu não fui batizado quando criança. Se eu não fosse batizado, minha alma ia ficar penando aí pela terra. Bom, minha avó era católica naquele momento. Também é uma grande pergunta que muitos pensaram. E também perguntaram a Jesus, o que acontece, Jesus? Qual que é meu destino final? Jesus, ele passa apenas 2 caminhos. Não tem purgatório, não tem recuperação, nem reteste, nem condicional, nem tornozeleira eletrônica. Há 2 destinos, ou o inferno ou o céu. Mas como é que será isso? Existe uma história muito interessante que parece que Jesus ele abre a cortina e nos deixa dar uma olhada no que tem lá na eternidade. Eu queria pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16. Hoje teremos uma mensagem expositiva, que é uma mensagem onde nós lemos os versículos e vamos entendendo cada um destes versículos. Lucas, por favor, abre em Lucas, no capítulo 16, versículo 19. Se você abriu, diga por favor, o Senhor é bom. Se não abriu, diga assim, o Senhor continua sendo bom. Bom, Lucas 16, versículo 19. É uma história do rico e Lázaro. Eu não sei se todos sabem, mas eu e minha esposa, nós encontramos um cachorrinho que ele estava com a sua orelha cheia de tapurus.
e estava comendo já quase o cérebro dele. E aí nós pegamos esse cachorrinho, levamos ao veterinário, e aí na hora perguntaram, qual que é o nome desse cachorro? A gente não sabia, na hora eu batizei ele de Lázaro. Só que ninguém quis o Lázaro. A gente não ia jogar o Lázaro de volta na rua. Ele tinha uma orelhona desse tamanho, tá só um toquinho, parece um babalu. Você lembra aquele chiclete babalu? Todo mastigado e cuspido. E aí a gente teve que rebatizar ele, chamou ele de Bilbo depois. Mas isso não tem nada a ver para a mensagem. Bilbo Boceiro. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Rapaz, esse homem daria para ser um coach, né? Essa palavra luxo, volta lá um pouquinho, eu quero dar uma curiosidade para vocês, é uma palavra no grego que se chama eufraino, que quando fala assim, olha, ele vivia no luxo, diz para a pessoa do seu lado, o que é que você imagina alguém vivendo no luxo? O que é viver no luxo? O que é que tu acha que é viver no luxo? O que é que tu acha? Viver no luxo, até aquele golfe rebaixado, aquele aro 20, o banco para trás. Poxa, esse cara tá no luxo. É usar aquele tênis New Balance, aquele tênis Nike, aquela calça Calvin Klein, aquela blusa Dudalina. Meu Deus do céu, eu estava passando no shopping, eu vi as blusas tão bonitas, a blusa social. Você sabe que eu gosto de uma blusa social, eu entrei lá. Senhor, quanto é que é essa blusa ali que tá ali mostrando? Tinha um númerozinho pequeno e depois tinha um 37 reais. Poxa, 37 reais, a camisa bonita, qualidade. Poxa, senhor, pode levar. Poxa, fica perfeito. E você, um corte italiano. Cara, por 37 reais, 12 de 37 reais. Obrigado. Eu vou usar minha camisa da santidade lá, que eu fiz a palavra fecha. Essa palavra no luxo não significa isso que a gente pode pensar, que é andar de carro rebaixado, sei lá, ter um helicóptero, um jatinho. Vivia no luxo todos os dias, a palavra eufraino significa regozijar-se, estar muito satisfeito com algo, viver com alegria, viver em festa. Esse homem vivia em festa todos os dias, ele era alegre, ele estava, sabe aquela pessoa que estava na curtição. Vamos para o próximo, contraste. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado. Hades é uma palavra no grego que significava o reino dos mortos, que é traduzido como inferno. Como é um inferno? Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu boas coisas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então, eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam.
Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Há uma coisa interessante nessa passagem. E é interessante e assustadora. É porque ela é muito fácil de entender. Você lê essa passagem, você não precisa se perguntar: o que significa Hades? O que significa? Para onde o rico foi? Será que mesmo era o inferno? Será que não era só uma cova, uma sepultura? Não, é muito claro. Ele fala que vivia em tormento, ele fala que vivia em fogo, e fala que Lázaro estava sendo consolado. Não é difícil construir uma mensagem nesse texto, porque esse texto ele é autoexplicativo. Você pode discordar dessa passagem, você pode não gostar dessa passagem, você pode dizer que é uma passagem muito chata, mas algo que você não pode dizer é que não entendeu. Todos vocês, dos pequenos aos grandes, entenderam o que aconteceu. E essa mensagem é uma mensagem muito clara, de que a nossa vida não é simplesmente viver, como a morte também não é simplesmente morrer, e também que a posição que um homem ou uma mulher ocupam nesta vida, não quer dizer que será a mesma posição que ocupará na vida eterna. Não é a mesma posição que alguém está diante de Deus. A minha esposa, ela ama peças, teatro, arte. A minha esposa dividiria essa história em 2 atos. Um primeiro ato e depois um segundo ato. O primeiro ato a minha esposa chamaria de o ato antes da morte. O ato da vida em que vemos. E o segundo ato, é a segunda parte da peça, ela chamaria de a vida depois da morte. E eu quero analisar com vocês, nessa grande peça contada por Jesus, estes 2 atos. Temos quantos atos? 2. Pergunta da pessoa do seu lado: você está acordado ainda? Resista. Vamos analisar o primeiro ato. O que é incrível e o que é assustador nesse primeiro ato é porque Jesus, quando ele ia contar uma parábola, diz assim, em todo o texto dizia: e Jesus lhes contou uma parábola. Mas aqui não diz que era uma parábola. Talvez seja uma parábola, mas também talvez seja uma história verdadeira. E estamos no primeiro ato, Lucas 16, 19. Vamos ler juntos, por favor? 16, 19. 1, 2, 3 e já. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de vinho fino e vivia no luxo todos os dias. Púrpura, essa cor púrpura era uma cor que na época que Jesus estava contando, era atingida através de um molusco que vivia no mar. Era um roxo muito lindo e uma cor muito difícil de se encontrar naquela época. Toda vez que você ler na Bíblia que alguém se vestia de púrpura, que alguém se vestia de roxo, dessa cor chamativa, era um tecido muito caro. Ele foi muito caro de ser pintado. Então, esse homem, apesar dele viver na alegria, no luxo, provavelmente ele era alguém que vestia a blusa da Dudalina. Uma blusa chique, uma blusa cara, uma seda italiana. Uma roupa muito fina. A vida desse cara era uma boa vida. Um cara que vivia bem, que não tinha dificuldades financeiras. Não aparenta ter dificuldades de saúde. Tem sempre boa comida. Tinha tanta comida que alguém olhando que caía da mesa dele tinha vontade de comer. Era alguém muito bem de vida. Aqui a Bíblia chama ele de ladrão, sim ou não? De imoral, sim ou não? De corrupto? Não. Ele não usou droga, ele não era imoral. A descrição dele é que ele era um homem chique, boas vestes.
e alegre nas festas. Se tivesse o WhatsApp naquela época, ele estaria compartilhando. Como é que a pessoa fala? Hoje estamos, como é que é, Dani? Hoje estamos, hoje a gente vai de picanha. Como é que o pessoal fala? Não, fala alguma coisa assim. Hoje, como é que tu sabe? Não é assim não. O pessoal compartilha assim. Hoje nós vamos, quando pronuncia correto, hoje nós vai de picanha. Hoje nós... Como é que a gente... Não lembro agora, esqueci. Mas o que eu quero dizer é que eles estariam compartilhando no WhatsApp. Ele estaria lá, e aí ó, churrascão aqui com a galera. Vai galera, manda um salve aí, bacana. O Instagram dele, você acha que teriam muitas pessoas seguindo? Demais, né? Aquela foto dele com aquela roupa chique, legal. A mulher dele provavelmente tirando aquela foto assim, olhando para trás. Um homem rico que se vestia de púrpura, estava todo o tempo na festa. É nós, estamos juntos, celebrando. Ele também não foi acusado de ser rico. Quando Abraão falou, o problema dele é que não era rico. O problema desse homem é que a alegria era o seu próprio Deus. Talvez esse homem, ele teve uma vida tão boa, que nunca parou para pensar sobre Deus. Talvez os seus negócios davam tão certo, passou em concurso, tinha empresa, investia em criptomoeda, sei lá. Ele nunca precisou pensar sobre Deus. O seu Deus era a alegria, o dinheiro. Ele era cheio de si. Ele era o centro do universo. Nós vamos ver mais para frente como ainda mesmo no inferno, Lázaro não era nada para ele. Se esse homem escrevesse um livro, nós compraríamos, porque ele tinha a receita de ganhar dinheiro e de ter uma vida feliz. Esse homem teria muitos seguidores. Esse homem faria palestras, ele seria um coach. As pessoas amariam este homem. Ele era rico, feliz e vestia dudalina. Mas algo aconteceu, e algo que todos fogem, mas sempre acontece. Vovó dizia que tem jeito para tudo, menos para morte. E a morte chegou. No funeral dele, imagina quantas pessoas chorando. As pessoas vendo aquele caixão descer. Se foi um caixão, se não foi uma cova, mas vamos representar aqui no caixão. Olhando e dizendo, rapaz, era trabalhador. Papai tinha um coração muito bom. Enquanto o caixão ia descendo, as pessoas até falavam, agora descansou. Descansou de suas labutas. Talvez, se tivesse um crente lá na hora, ia falar, vamos cantar uma música aqui? Porque ele vive. Um dia nós vamos encontrar esse irmão lá na vida eterna. No fim da vida, ele descansou, viveu uma vida muito boa. Deus estava com ele. Deus estava com ele, não tinha doença, não tinha problema, tinha dinheiro. Homem abençoado, eita! Bom, se transmitiu para outra igreja, o pessoal se identificou. Mas não esqueça, este é o primeiro ato. Há um outro personagem neste ato. Versículo 20. O pobre do Lázaro. O mendigo, lá na porta. Quem passava pelo Lázaro poderia sentir o cheiro, porque ele era cheio de chagas. Os cachorros desesperados, querendo que ele morresse, para ter um banquete do corpo de Lázaro. As pessoas olhavam e passavam por Lázaro. O que esse homem fez? Que pecado ele cometeu?
Você sabe que quando alguém, na época de Jesus, via alguém em sofrimento, chegavam para Jesus, e parece que com os dias de hoje, falavam assim: Jesus, quem pecou foi ele ou o pai para viver dessa forma? Ao olhar Lázaro, todos achavam ele um desgraçado, um infeliz, alguém condenado e abandonado por Deus. Lázaro também morre. Só que para Lázaro ele não teve enterro. Lázaro não teve despedidas. A cova de Lázaro foram os estômagos, provavelmente, daqueles cachorros que lambiam as suas feridas. O mundo evoluiu muito. E hoje cachorro, ele é bem alimentado na rua. Você não vê mais ninguém ferido, sendo desprezado nas ruas. Nos países que são cristãos, sempre tem alguém tentando dar um alimento, uma sopa, uma ajuda. Mas nessa época, antes do cristianismo ser difundido, olho por olho, dente por dente, você está sofrendo, culpa sua, problema seu, fique assim. Lázaro era mendigo, estava com fome, coberto de feridas, e não teve o enterro. Quem você quer ser nessa história? Ao olhar este primeiro ato, todos nós responderíamos: eu quero ser o rico. Quem quer ser o Lázaro? Eu quero ser o rico. Eu quero uma boa vida. Eu estudo, trabalho, me esforço para ser bem de vida. Mas não esqueçam que este é só o primeiro ato. Nós vamos para o outro lado da morte, para o segundo ato. E algo interessante nessa história e nesse filme é que nós não temos um spoiler do segundo ato. Nós descobrimos à medida que nós vamos lendo. As alegrias que nós temos nessa vida, a boa saúde que temos nessa vida, os aplausos que recebemos nessa vida, os bons empregos que temos nessa vida, o carro que nós dirigimos nessa vida, as viagens que fazemos nesta vida, os amigos que temos nesta vida, não são um spoiler. Você sabe, spoiler é muito adolescente esse negócio. Você sabe o que é um spoiler? Pergunta da pessoa do seu lado se ela sabe o que é um spoiler, explica aí. Sabe ou não sabe? Se não sabe, explica. Spoiler é uma linguagem de hoje dos adolescentes e jovens. Quando alguém assiste o filme, vai contar o final. Não me dê spoiler, não. Também não tem nenhum easter egg do próximo episódio. Mas vem a morte. Abra no versículo 22, por favor. Chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de quem? Levaram um corpo? Não levaram um corpo. Levaram um Lázaro. Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que está num corpo. Quantos aqui já foram em um velório? Quando você vai no velório, você chega perto do caixão e você, curioso, toca na pessoa e você diz aquela frase sempre: ele não está mais aqui. É só um frasco. Porque você é uma alma que habita no corpo, não um corpo que tem uma alma. Pois o corpo veio do pó, ao pó voltará, mas a alma veio do sopro de Deus e prestará contas a Deus. O corpo vira pó, porque nós somos pó. Levar para junto de Abraão não precisa ser uma explicação muito difícil, mas Abraão está no céu. Então é óbvio que o pai da fé está no céu, porque por meio da fé Abraão foi salvo. Lázaro, pela fé, foi para junto de Abraão, ele foi para o céu. Porque Lázaro
foi para o céu? Tenta responder por que Lázaro foi para o céu. Se você fazer uma meditação nessa passagem e passar vários minutos, horas e até dias se questionando por que Lázaro foi para o céu. Será que é porque Lázaro sofreu? Então só vai para o céu quem sofre? Só vai para o céu quem é pobre, quem é mendigo? Só vai para o céu quem tem chagas? Não, essa não é a resposta. Você fica pensando, se perguntando, e lê o texto, lê de novo. Você vai chegar numa conclusão. Você sabe o que é a única coisa boa que Lázaro tem e o rico não tem? Você sabe o que é? Um nome. Nessa história, Lázaro tem um nome. Nós não sabemos se ele tem fé, mas nós veremos que ele tem fé, mas Jesus só batiza o mendigo e não batiza o rico. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Ele só dá um nome para o mendigo. O rico, ele chamava o quê? José, Mateus, Bartolomeu, Adler, Joaquim. Não tem nome. Então isso significa que o nome de Lázaro é muito importante. E o que significa Lázaro? Lázaro significa Deus é meu auxílio. Lázaro significa Deus é meu auxílio. O que significa Lázaro? Esse é o significado do nome Lázaro. Deus é o meu auxílio. Jesus, ao contar essa história, ele fez questão de batizar Lázaro com o seu nome. Um contraste brutal. Tem gente que pensa que crente não passa dificuldade. Tem gente que pensa que cristão não tem lutas. Mas Jesus que deixa claro que ter uma boa vida não interfere na sua salvação. Pois a salvação não depende de onde você mora. A salvação não depende da comida que você come. A salvação não depende das roupas que você veste. A salvação não depende se você tem funcionários ou não, filhos ou não. A salvação tem a ver em quem você põe a sua confiança. Em quem você põe a sua confiança? Em Deus ou em outras coisas? A igreja, gente, ela não existe para te tirar da tristeza. A igreja não existe para restaurar casamentos. A igreja não existe para criar crianças e adolescentes. A igreja existe para mostrar o caminho do céu. Esta é a principal função da igreja. Sabe por quê, meu lindo? Você está aí, meu lindo? Minha linda? Você pode ter um casamento maravilhoso, altas viagens. Oh, coisa boa viajar. Você pode ter uma casa maravilhosa no porcelanato, no vermelhão. Tudo o vermelhão, sabe, aquele que está lustrado com a cera. Você pode comer a picanha maturata da Friboi. Você pode ir lanchar no Johnny Rockets. Chegar lá e pedir uma Coca-Cola retornável. Teve um irmão que foi lá e falou: eu quero uma Coca-Cola retornável. Ainda levou a garrafa. Brincadeira. Era o free refill, ele esqueceu. Você pode ter viajado de avião, ter passado num concurso, se formado em uma faculdade, meu lindo, minha linda. Você pode ter um emprego de carteira assinada, mas acabar indo para o inferno. Então você percebe que se a igreja, a sua principal mensagem for: tenha um bom casamento, crie bons filhos, tenha um bom adolescente, tenha um emprego melhor, ganhe mais dinheiro, seja promovido, e esquecer da eternidade, você pode ter uma péssima surpresa.
Tem um pastor que ele diz que chegar no céu, vamos ter 3 surpresas. A primeira é falar assim: meu Deus, cheguei. Jesus, o Senhor fez isso, misericórdia, graças a Deus. A segunda vai ser aquelas pessoas que a gente tem raiva na igreja. E aí quando vê chegando lá no céu, menina, olha quem veio. E o terceiro vai ser aquele que a gente vai procurar, aquele, sabe, aquela irmã, né, que parecia ser top. Aquela irmã que o pedido de oração é só pelas crianças na África. É todo mundo, aquela irmã do coque, que não usa coque, ninguém usa coque aqui, mas aquela irmã que você fala, que você já sente, eita, tá com... Não, é brincadeira. Não é nada contra o coque, não é isso não. Todo mundo tirando o coque, meu Deus, eu quero ir pro céu. Não tem nada a ver com coque, tá? É só uma ilustração. Não tem nada a ver com coque, não. A Ismael se doeu lá dentro também, ó. Mas sabe, aquela que tinha uma pose de crente, mas a sua confiança não estava em Deus. Você sabe o que é fé? Você sabe o que é colocar a sua fé em Jesus? É sentir lá dentro. Ai, eu tenho muita fé, cara, eu estou sentindo uma fé. Meu Deus, se meu coração bater 2 vezes, eu tenho fé. Ai, minha fé, eu creio. Não. Sabe o que é fé? Obedecer. Abraão teve fé. Acreditar, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Acreditar te leva a obedecer. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Como é que a fé de Abraão foi explícita, expressa? Pela obediência. E quando nós obedecemos, aumenta a nossa fé. Sabe, algumas pessoas vêm falar comigo e falam assim: pastor, eu venho para o culto, na hora da música eu vejo o pessoal chorando, grave, mas eu até finjo, pastor, mas não sinto nada. Na hora da mensagem, não tem uma mensagem que fale comigo, pastor. Eu não sinto mais nada, eu não sinto Deus na minha... Conte aí como é a sua semana. Sabe qual é o problema? É falta de obediência. Quando você obedece, aumenta a sua fé. Você coloca a palavra de Deus à prova e você, mesmo sem entender completamente, você fala assim: eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. Eu vou confessar o meu pecado. Aí você confessa e, cara, fui liberto. Deu certo. Eu não vou assistir mais esse programa. E você toma esses passos de fé. Quando você coloca a sua confiança em Deus, você fala assim: Deus, eu vou tomar as decisões na minha vida baseando naquilo que o Senhor diz que eu devo tomar. Eu vou botar a minha vida, nem que eu passe uma vida de mendigo, que é difícil. Na nossa sociedade de hoje é difícil. Algum de vocês se tornar igual Lázaro, é muito difícil. É muito difícil. Tem sopa, tem ajuda, os mendigos. Depois tem até um livro que você pode ver, depois A Máfia dos Mendigos. Tem muita forma que você pode ganhar dinheiro, mesmo sendo mendigo, e não passaria. Tem hospitais públicos que naquela época não existiam, todos os médicos eram pagos. Mas vamos dizer que você vive uma vida difícil, por causa da obediência. Mas isso mostra que a sua confiança está em Deus. A condição de Lázaro é muito pior do que a qualquer uma de vocês. Muito pior do que qualquer um de nós. Mas ainda assim, Lázaro tinha sua confiança em Deus. Lázaro tinha um nome: Deus é meu auxílio. Lázaro não tinha nada, só tinha Deus. Rico tinha tudo, só não tinha Deus. Na verdade, Lázaro tinha tudo e o rico não tinha nada. Meus irmãos, o salmista, ele vai falar que ele olhou para a vida do ímpio. Sabe aquele cara lá do teu trabalho? Sei lá, você trabalha na feira, trabalha no distrito, trabalha em algum lugar. E aí você vê aquela pessoa que é um ímpio, que não ama a Deus, que bebe, que faz um monte de doidice, trai a mulher, faz um monte de coisa.
E aí você vê esse cara com uma condição de vida estável, boa, bacana, e você fala assim, cara, eu estou indo para Deus, eu estou meditando, eu estou orando, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo isso e aquilo, e nada, e a minha vida não é tão boa quanto a desse cara. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E essa história, ela deixa muito claro para a gente. O salmista, ele falou assim, olha, quando eu olhei para a vida do ímpio, as coisas ruins não aconteciam com ele, tudo parecia que ia dar bem, eu fiquei com inveja, até que eu entrei no templo do Senhor, até que ele entrou no céu, até que ele chegou na glória. 3 segundos no céu, meus irmãos, 3 segundos, 2, eu não sei se vai ser deitado, tá? Sei lá, você está acordando, andando, você chegou no céu, você vai falar assim, não acredito. Mas também meio segundo no inferno, talvez quando você está morrendo, você vai pensar, caramba, foi uma vida tão top, poxa, realizei todos os meus sonhos, ó, e fui para o Rio Preto da Eva, e fui para Itacoatiara, e fui para Presidente Figueiredo, caramba, obrigado, meu Deus. Você acorda no inferno, você vai pensar assim, meu pai, investi minha vida no lugar errado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18, que é a base da segunda música que cantamos, fala assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Já vamos correndo aqui. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, crente sofre, sim ou não? Sim. Leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, passa logo. Você vai viver quantos anos mais? Olha para essa pessoa do teu lado, 70 anos, não vai estar mais aqui essa pessoa. Só se for uma criança, claro, né? Mas tem uns que já estão mais próximos. Bom, não estou falando nada. Ei, surpresa, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe, você nunca sabe. Você olha para você e pensa, caramba, eu tenho 17 anos, eu estou na flor da idade. Uau! Aí você olha para o seu vô que está aí do seu lado e fala assim, rapaz, coitadinho vovô, deixa comigo, viu? Vou lhe dar um enterro digno. E aí você não sabe. Jovem e adolescente, meus irmãos, até os seus 25 anos você vai pensar, isso é biologicamente, você vai pensar com o seu sistema límbico, das emoções, das paixões. Olha o que eu sei fazer, morre. Olha o mortal que eu sei dar. Aí vai lá dar um mortal. Nós nunca sabemos. Todos nós estamos em uma fila, não sabemos se a nossa senha vai vir antes ou depois. Então não olhe para os cabeça branca pensando, ô irmão, tchau, Deus te abençoe. Esse cabeça branca ainda pode lhe enterrar. Matusalém, pastor? Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque aquilo que está vendo é transitório, ele vai passar, mas o que não se vê, ele é eterno. Então, gente, quando a gente canta aqui, olha só que incrível a mensagem, né? A mensagem com a música. Grava a eternidade em mim, Jesus. Sabe por quê? Porque você pode estar passando por problemas na sua casa. Você pode estar enfrentando um divórcio, uma traição. Você pode estar enfrentando uma doença, um câncer. Você pode ter perdido alguém que você amava muito. Mas quando nós fixamos os olhos na eternidade, gravamos a eternidade no nosso coração, a gente consegue suportar esses sofrimentos leves e momentâneos. Logo, logo,
eu verei o meu Senhor. No céu, Lázaro esquece de todo o seu sofrimento. Ele é consolado. Meus irmãos, se você é um cristão, você já entregou a sua vida a Jesus. Você está passando por provas e lutas financeiras, de saúde, emocionais, enfrentando uma depressão, uma tristeza profunda. Fixe seus olhos naquilo que é eterno. Coloque Deus como seu auxílio. Nem que você tenha que se arrastar, mas venha à igreja. Medite, leia a sua Bíblia e viva pela fé. Mas aconteceu que o rico também morreu. Versículo 22, Lucas 16, 22. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, 23. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Não é o corpo do rico que está no inferno. O corpo, ele foi sepultado. Volta lá, por favor, no versículo 22. Olha só que interessante. O rico morreu e foi? O corpo dele foi sepultado. E aí no 23 vai falar que agora o frasco, isso aqui, ó, foi sepultado. Mas o eu verdadeiro do rico, ele foi ao inferno. Eu quero deixar claro para você, gente, que depois da morte, o destino dessa pessoa não muda. Não tem purgatório. A hora de se preparar para a morte, de aceitar a Jesus, de confessar os seus pecados, de buscar uma vida de fé, é aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. É aqui, gente. Ei, você que vive uma vida hipócrita. Uma vida hipócrita, uma vida fofoqueira, uma vida falando mal dos outros, e fala mal da irmã, e fala mal do marido, e fala mal do pastor, e fala mal da mulher do pastor, e fala mal da mulher, do filho do pastor que nem nasceu. E fala mal de sei quem, e você é a rainha do universo. Ou você, homem, que tem o seu Deus na barriga. Ah, pastor, está explicado agora. É só eu. Meus irmãos, não adianta missa de sétimo dia. Seria melhor uma religião, sabia? Seria melhor uma religião que psicologicamente falasse assim: Joaquim, sabe o seu tataravô que não morreu, que morreu sem ser um cristão? Pois é, tu pode salvar ele. Os mormons, por um tempo, tinha batismo até pelos mortos. Você pode salvar, viu? O seu avô que morreu. Você pode salvar. Sabe como? Seja fiel. Tenha fé. Tenha amor. E aí você vai salvar. Na verdade, você vai pagar 15 mil reais, porque o terreno lá do céu está muito caro. E aí você... Lembra das indulgências, etc. Você comprava, você poderia comprar. Mas não é assim, gente. Hebreus 9, 27. Projeta para nós, por favor. Eu quero deixar claro para você, ou você aceita Cristo agora, se arrepende dos seus pecados, ou eu preciso ser claro, é o que a Bíblia diz. 9, meu irmão, 9, 27. Olha só. Vamos ler juntos, por favor? Olha só esse versículo, você que vai evangelizar, vai conversar com alguém, você precisa ter esse versículo decorado. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o... Até aí, olha só, o homem está destinado a morrer só uma vez. 2 segundos depois que o rico morre, não tem mais chance de arrependimento, ele acorda na penitenciária do universo. Prisão perpétua, sem chance de morrer. Procurando a morte, não consegue. No inferno é a condenação eterna. Quando nós quebramos uma lei da natureza, por exemplo, da gravidade, né? Eu pulo daqui e me jogo de cabeça. Eu bato a minha cabeça aqui na hora, imediatamente, ou
Ou só depois de 3 anos eu vou bater minha cabeça? Na hora, imediatamente. Mas no mundo espiritual, Deus ele é tão misericordioso, porque todos nós pecamos. E se Deus não fosse misericordioso comigo, Deus já tinha me levado faz tempo. Pecou? Passa o cerol. Traz. 10ª. O problema é que esse auditório estaria vazio. Não teria nem pastor, nem música, nem ninguém. Deus é misericordioso. Mas depois da morte, a consequência ela vai vir imediatamente. É isso que Jesus está deixando claro. Então, meus irmãos, não esqueça que a posição que o homem ocupa diante dos homens não é necessariamente a mesma posição que ocupa diante de Deus. Como é que Deus olha para a tua vida no teu secreto? Não é porque você tem uma boa vida, faz viagens, não passa fome, não é porque você tem uma boa condição financeira que Deus se agrada da sua vida, não é por isso. Às vezes as pessoas têm boa condição financeira porque estudaram, trabalharam, investiram, mas isso não quer dizer que essa pessoa está indo para o céu. A morte vai vir a todas as pessoas, virá a todas as pessoas, com 97 anos, como o pastor João, ou com 14 anos, como uma jovem que estava se envolvendo com um traficante e morreu. Como aqueles que andam de moto, às vezes por um cachorro passar no meio da rua, você bate no cachorro e você morre. Aqueles que andam de carro, sem cinto, vão responder uma mensagem no celular, o carro da frente para numa faixa de pedestre, você bate o carro e morre. Todos nós vamos morrer. A terceira coisa que eu não quero que você esqueça, tem várias coisas, pastor, nem falou o ponto, é que Deus leva os salvos para o céu, logo após a morte. Se você é um salvo, Deus vai te levar para o céu. E as pessoas que não são convertidas, não levam Deus a sério, eles vão descobrir o valor da sua alma tarde demais. Como esse homem rico, que se preocupou com os seus irmãos, dizendo, olha, ressuscita alguém. Abraão falou, olha, ninguém, se ele não escuta os profetas e Moisés, não vai escutar ninguém. Eles têm a Bíblia. Mas o que é interessante é que alguém ressuscitou. E o homem que estava contando essa história ressuscitou. E a história fala que este homem de fato ressuscitou. E você pode ir em Israel e ver o túmulo que este homem estava, e este túmulo está vazio. O homem ressuscitou. O homem falou com os seus discípulos. Esses discípulos morreram por essa mensagem, porque eles ouviram de um homem ressurreto. E essa mensagem chegou a nós. O inferno é um lugar de tormento. E Deus nos chama para a vida eterna. Deus nos chama a viver com Ele. Em Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, fé em seu coração, que Deus, olha só mais uma vez, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Hebreus 2:3 fala assim. Eu quero que você leia comigo Hebreus 2:3. Vamos até o ponto de interrogação. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Com
escaparemos se negligenciarmos tão grande. Até aí. Essa mensagem é importante para 3 tipos de pessoas. Ela é importante, primeiro, para aquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus e está passando por diversos sofrimentos. Não esqueça que por causa do Senhor Jesus e da sua ressurreição, Ele vai lhe ressuscitar, Ele vai lhe levar ao céu, e os seus sofrimentos, apesar de grandes nessa terra, são leves e momentâneos comparados com o céu. Segundo, são aquelas pessoas que nunca entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Você viu lá Romanos 9, 10, você precisa crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus e confessar com a sua boca. Você precisa orar falando assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e me salva. Senhor Jesus, seja o meu auxílio, como diz o nome de Lázaro. E a terceira pessoa, Hebreus capítulo 2, 3, 6, ele vai falar sobre os apóstatas. Quem são os apóstatas? É aquele pecado onde abandonam-se a fé. As pessoas abandonam a fé. Um apóstata é aquele que caminhou com Jesus, se desviou, está longe, negou a fé completamente. Mas um apóstata também, talvez seja você, talvez seja eu, que estamos vindo à igreja, mas vivemos uma vida de hipocrisia, uma vida de máscaras, uma vida de mentira, uma vida de pecados, orgulhos, invejas escondidos. Meus irmãos, essa é uma mensagem importantíssima para aqueles que estão sofrendo lutas e são cristãos, para aqueles que nunca entregaram a sua vida a Jesus e para aqueles que vivem uma vida de abandono de fé. Confesse o seu pecado, volte ao primeiro amor, volte à casa do Pai. É isso que Jesus sempre nos afirma. Ele está de braços abertos, como aquele pai que esperava no portão o seu filho pródigo voltar. Vamos abaixar nossa cabeça? Se você nessa noite deseja receber o perdão de Cristo, 2 coisas precisam ser feitas: crer no seu coração. Crer e botar a sua fé em Jesus. E lembre-se que fé te leva a obedecer. A primeira obediência que Deus espera de você é que você possa ser pelo menos fiel em ouvir a palavra do Senhor, em mudar os seus comportamentos, em buscar saber mais quem Deus é. Este primeiro passo que você deve dar é aí onde você está, falar para Jesus: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu te entrego a minha vida, seja o meu auxílio, como o Senhor é auxílio de Lázaro. Me salva, Senhor. Senhor, escuta as orações de cada uma dessas pessoas que estão orando neste momento. Deus, eu também oro por aquelas pessoas que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida de abandono de fé, sem obediência, sem crença, sem confissão, sem arrependimento, sem oração, sem santidade. Que essas pessoas possam se arrepender, Senhor, e possam voltar ao primeiro amor. Deus, eu oro por cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Qual será o seu destino? Tenha uma ótima semana.